Muito bem, a gente hoje vamos terminar, na verdade, esse capítulo 2 hoje, né? Ou não, deixa eu ver, acho que sim, né? Não, ainda não. Bom, talvez sim. Tem a videoaula 8 ainda, que termina o capítulo 2. Então nós vamos hoje fazer essa aula de hoje, né? De acordo com o nosso cronograma aqui, tá certo? Vou falar sobre relação constitutiva em um dielétrico. Depois a gente vai definir, finalmente, ter a definição definitiva, né, do vetor de deslocamento elétrico, ou seja, o vetor densidade de fluxo elétrico, definir definitivamente esse vetor, né? E aí nós teremos finalmente a forma final das equações de Maxwell para a eletrostática, né? A gente só tinha, por enquanto, né, a forma... Na verdade, as formas que nós tínhamos era uma forma realmente válida em qualquer situação, mas agora a gente está separando cargas ligadas de cargas livres. Essa forma final vai refletir esse ponto de vista, certo? Cargas ligadas lida de uma forma diferente, como a gente vai observar com essa relação constitutiva aqui, né? E com isso a gente vai ter mais um tópico que é condições de contorno, né? Você tem equações de Maxwell, tem condições de contorno, algo que a gente vai precisar no próximo capítulo, ele já vai introduzir agora. E, finalmente, comentar sobre alguns tipos de elétricos depois tem exercícios com Lucas, né? A partir de meio-dia, certo? Muito bem, nós derivamos a expressão para o potencial, né? Na última aula, a gente mostrou que quando você tem um efeito conjunto, né, de polarização e cargas livres, ou seja, meios dielétricos e cargas livres, o meio dielétrico tem cargas ligadas. Cargas ligadas são representadas pela polarização do material, ou seja, densidade de porta, unidade de volume, né? Então, num dado volume, dV', né? Se a polarização nesse volume é P e a densidade de carga é ρ livre, ρL, né? Te mostrou que o potencial podia ser posto como uma combinação, né, de uma integral de volume de um ρ efetivo e na superfície do material, se n aponta para o exterior e d sigma' é o elemento de área, tinha uma contribuição que advinda da projeção normal do P, né? Que daria uma contribuição de uma carga efetiva superficial aí, certo? Que a gente chamou de ρbs, né? Sobre 4πε0 x menos x'. Se tivesse carga livre de superfície, é mais um termo aqui que eu não coloquei, mais ρs, né, d sigma', um termo semelhante a esse, devido a cargas livres, do resíduo de carga, certo? Por exemplo, você pode ter uma casca, certo, com densidade de carga superficial, e aqui você tem um material cuja polarização é P, né? Então, você teria um termo aqui que seria só devido às cargas ligadas, e um termo de superfície devido às cargas ligadas, e mais um termo devido à densidade superficial de carga que não está incluído, certo? Seria mais integral de superfície separada, né, de ρs, né, d sigma',
sobre 4πy0, x menos x'. Teria tudo isso, certo? Todas as cargas que você tiver, você vai somar ao sistema, né? Certo? Bom, quem são esses parâmetros? O ρ efetivo é a soma de dois termos, né? A densidade tradicional de cargas livres de volume, que chama de ρL, por enquanto L de livre, né? Mais a densidade de cargas ligadas de volume, que a gente chamou de ρB. Né? Quem é ρB? Bom, ρB a gente falou, não, ρB é menos divergente de P. Certo? E ρBS aqui? ρBS é P, esse termo aqui, né? P escalar N. Esse ponto de vista é interessante, porque você, ao invés de ficar pensando em polarização, você fala, bom, deixa eu calcular as cargas ligadas que tem no problema, através dessas expressões, daí eu calculo o potencial tradicionalmente como se fosse uma carga normal. Certo? É claro que a gente vai ficar falando isso o tempo todo, certo? Isso é bom para a gente entender o significado das coisas, mas depois, com a prática, a gente não vai precisar ficar falando de carga livre e carga ligada. Né? Carga ligada, na realidade, vai ser representada por um efeito que a gente chama de permissividade elétrica, que a gente já define. Certo? Bom, mas quais são as consequências nas equações diferenciais, nas equações de Maxwell? Né? Nabla e rotacional, né? São as equações que nós temos, né? Nabla do campo, né? Certo? Ou de Epsilon zero vezes do campo, né? E rotacional. Bom, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma representação de um potencial que tem um integral de volume, mais uma integral de superfície, mais possivelmente um integral de cargas lineares, por exemplo, está ali a integral de linha aqui, certo? O que aparece na forma diferencial é só a densidade volumétrica de carga. Por exemplo, certo? Que tem uma superfície carregada, né? Com densidade ρS. Aqui é vácuo, aqui é vácuo. Tem um condutor carregado com a lâmina superfície bem fina, com carga superficial. Então, se eu fosse perguntar, bom, quem é do lado de fora, do lado de dentro, quem é divergente de D, ou de ε0E? No caso, é divergente de ε0E, que é a mesma coisa, né? Vai dar quanto? Aqui tem volume de carga de volume? Não. Aqui tem carga de volume? Não. Então dá zero. Certo? Apesar de existir carga aqui. Rotacional de E nós sabemos que é sempre zero, né? Isso aí não mudou nada. Certo? Mas veja, divergente de E é zero, né? Porque nas equações diferenciais, na forma que a gente faz, aparece a densidade de volume, a de superfície não aparece. E como é que essa superfície vai aparecer na solução do problema? Bom, divergente é zero, mas o fluxo elétrico para fora de uma superfície fechada que limite essa carga, né, não é zero, certo? Então, é assim que a gente faz. A equação diferencial é assim, mas lembrando que o fluxo da carga envolvida. Certo? Eu poderia botar uma densidade volumétrica aqui usando funções delta, mas ele não vai trabalhar com isso aqui no curso. Com funções delta eu deixava lá e quando integrasse dava esse resultado aqui que eu estou mostrando, que é carga envolvida, que é a integral da superfície de ρS. Tá? Então, na equação diferencial não aparece nada, mas quando integrar tem que lembrar que a lei de Gauss está válida, certo? Da carga envolvida. Okay? Então, quando você tem expressões integrais que aparecem resultados, tanto como lei de Gauss, né? Como essa fórmula do potencial, eu só olho, para jogar na equação diferencial, para os campos, eu só olho para quem está no volume. Quem está no volume é o ρ efetivo. Certo? Então, a gente definiu D no vácuo, né, no caso particular. Agora a gente vai voltar à formulação original, tira o D não existe ainda, certo? Vamos voltar para a equação que nós tínhamos, era divergente do D, que era ε0E. Originalmente é isso que nós tínhamos, a gente chamou isso de D, certo? Agora, no fundo é isso. Quando você tem aqui no potencial, na parte volumétrica, se o numerador é ρEF, é porque o divergente de ε0E tem que ser isso aqui que está aqui em cima. Tá? Porque é menos gradiente de φ e vai aparecer isso aqui. Certo? Então, divergente de D, divergente de ε0E, vai ser igual a ρ efetivo. Mesmo que tenha aquele termo ρBS lá.
Não tem problema. Quando integrado, a gente vê o resultado. Muito bem, então, ρ efetivo é igual a ρ livre mais ρb, que por sua vez é menos divergente de P, né? Então, observe que eu vou combinar isto com isso, divergente disso, mais divergente de P, ou seja, divergente ε0E mais P. Eu tirei o ρb, botei divergente de P, joguei aqui, ficou do lado direito só ρL, certo? Então, nós temos, então, o rotacional é zero, rotacional do campo elétrico, e agora que nós temos aqui, o divergente desse vetor é a densidade de cargas livres apenas. Né? E esse vetor a gente chama de um vetor novo, né? Que é o vetor densidade de fluxo elétrico. A definição mais geral, né? A gente tinha só isso aqui, né? Agora, com polarização é isso, mais uma contribuição da polarização do material. Né? E aí mudamos, isso aqui é chamada relação constitutiva no dielétrico, ou no isolante, ou no material, tá certo? Chamar por relação constitutiva, né, no meio dielétrico. No vácuo, por exemplo, P igual a zero, não tem dipolo, densidade de polo igual a zero. Né? No vácuo, D igual a ε0E. Dentro da matéria, D é um vetor que é a combinação dessas coisas aqui. D e P têm a mesma dimensão física, né? Coulomb por metro quadrado. Certo? Eles não tem nenhum fator aqui na frente, tem a mesma dimensão física. Certo? Então, como é que ficaram as equações de Maxwell na eletrostática agora? Ficaram divergente de D igual a ρ livre. E agora a gente vai tirar esse subscrito, não vai mais usar ele, tá certo? A partir de agora, esse L aí vai ser ρ. Essa é a equação diferencial, né? Quem é ρ? Então, não esqueçam, a partir de agora, quando o D aparece aqui, esse ρ é só a densidade de cargas livres. Cargas livres são aquelas cargas que podem transitar sob a ação de um campo elétrico, ou seja, no circuito elétrico, aplica uma diferença potencial, circulam elétrons, né? Ou lacunas, certo? Que é a mesma coisa que elétrons na banda de valência, né? E no sentido oposto. Então, você tem cargas livres são essas coisas, certo? São cargas realmente livres, né? Incluindo lacunas em semicondutores. Também são consideradas cargas livres, né? Cargas ligadas são aquelas que não podem sair do átomo, né? Ou da molécula, estão lá ligadas. Né? Ou numa rede cristalina, íons positivos e negativos são cargas ligadas. Então, elas podem, centros de carga podem diferir de posição, mas elas não transitam. Tá? Então, essa é a diferença. Aqui, isso é importante saber, certo? A gente vai ver só as consequências de interpretação aqui. Né? Fórmula integral para isso. Fórmula integral para essas equações nós já sabemos, né? Esse aqui da lei de Gauss, né? Fluxo elétrico igual a carga livre envolvida, certo? E circulação do campo elétrico dá zero, né? Campo de circulação zero, ou seja, o campo é irrotacional, como a gente viu aqui antes. Certo? Posso falar aqui... Bom, deixa eu fazer um exemplo aqui para ilustrar bem essa história, tá certo? Da conexão entre D e as cargas livres, né? Nós fizemos um exemplo aí na aula passada, que nós tínhamos
placa, né? Uma placa aí polarizada. Digamos que isso aqui está fechado, né? Plaquinha, tá certo? E nós tínhamos aí uma placa polarizada, polarização uniforme, né? E nós calculamos aí o potencial dessa placa, né? No eixo Z, mostrando que ela tem um efeito elétrico, né? Mensurável, né? Essa placa estava com a polarização constante, P0 a Z, né? Então, por exemplo, se eu pegar... deixa eu mostrar só uma tampa dessa placa aqui, tá certo? Só a tampa de cima. Tá? Tampa de cima aqui. Ok? Eu venho aqui com a superfície gaussiana, mais ou menos cilíndrica. Vou fazer a mão mesmo. Pegou a superfície gaussiana bem grande, tá certo? Que envolve essa placa aí toda. Né? Veja, a tampa de baixo está longe, tá? Eu estou só pegando a parte de cima só da tampa, tá? A tampa de baixo tá lá em algum lugar, certo? Certo? Então, o gaussiano envolve a tampa superior apenas, né? Podia fazer ela mais rente, deixa eu fazer ela mais rente aqui, para ficar mais realista o desenho aqui, peraí. Esse mais rente, uma superfície gaussiana, um pouquinho abaixo aqui, para não pegar a tampa de cima, né? Está abaixo aqui. Certo? Né? Envolvi completamente a tampa de cima, né? Então, essa superfície é uma superfície gaussiana sigma. Deixa eu perguntar, bom, quem é o fluxo elétrico para fora dessa região limitada pela superfície gaussiana? Né? O que vai dar esse resultado? Vai dar o quê? De acordo com o nosso ponto de vista novo. Então, você tem que se perguntar, bom, para responder essa pergunta, eu vou perguntar, fazer a seguinte pergunta. Tem carga livre nesse problema? É um cilindro isolante sem carga livre, certo? Eu não injetei carga nesse isolante, né? Ele não conduz, não tem fluxo de carga dentro dele. Só tem carga ligada. Então, o fluxo elétrico dá zero. Né? Quer dizer que D é zero, não? Não quer dizer que dê zero, quer dizer que o fluxo dá zero. Certo? Mas D existe. Certo? Bom, e se eu perguntasse, bom, quem é o fluxo de ε0E escalar de sigma? Né? ε0E, ou seja, é ver todas as cargas possíveis que você imaginar. Certo? D não, o fluxo de D vê só as cargas livres envolvidas. O fluxo de ε0E vê todas as cargas livres, todas as cargas envolvidas, livres ou ligadas. Então aqui não tem carga livre, mas tem carga ligada. Carga ligada é ρBS. Certo? Então vai dar ρBS
que é a tampa de cima só que está envolvida, πa2. OBS é quem? É P, né? Escalada normal para cima, né? Escalar Z. Ok? Ou seja, isso aqui na realidade é integral, né? Essa integral aqui só vai dar efetivamente... Bom, isso aqui vai dar a integral de P ds, né? De sigma a Z escalar P. Né? É isso que dá, tá certo? Não é fácil perceber, né? Desculpa, pessoal, isso aqui está errado. RHOBS πa2, está certo. πa2. Não, esse aqui está certo. Esse aqui que eu estou fazendo está errado, essa parte de baixo. E não é verdade, né? Não é isso, não. É isso aqui, tá certo? É a densidade social de Carlos πa2. Tá? Ou seja, tem fluxo de ε0E, não nulo, mas fluxo de D é zero. Certo? Tá? Essa é a conclusão que a gente tem. Está claro a diferença entre carga livre e ligada? Nas equações de Maxwell, quando você olha para D, você vê, bom, quem é o fluxo de D? Carga livre envolvida. Não tem carga livre, dá zero. Não quer dizer que dê zero, quer dizer que, né, por exemplo, aqui fora, tá certo? D igual a ε0E. Dentro da placa, tá certo? Ela tem um tamanho, né? A placa está aqui, certo? Aqui dentro da placa, D igual a ε0E mais P. D existe, certo? Só que o fluxo de D está zero. Não tem carga livre. Entendeu bem a diferença entre carga livre e ligada? Isso é a coisa mais importante entender quando se lida com o dielétrico, entender o que é uma carga ligada em si. Né? São cargas ligadas, o nome está dizendo, são cargas que são presas, mas que efetivamente parecem, né, elas exibem um resíduo na superfície dos dielétricos, mais ou menos. Né? Ok? Bom, então, temos as equações de Maxwell, né? Agora, a forma final. Divergente de D igual a densidade de carga livre, rotacional de E igual a zero, e relação constitutiva, porque agora eu tenho duas equações em duas incógnitas, que D e E. Então tem que ter uma terceira relação entre eles para poder resolver. D igual a ε0 mais P. Tá? Então isso aqui é a formulação da eletrostática, a formulação diferencial é isso aqui. Tá? Bom, vamos falar agora sobre condições de contorno. Então, a gente, como tem equações diferenciais, em muitas situações vai ter mais de um meio envolvido, mais de um meio material envolvido, então a gente precisa saber como é que é feita a transição, né, dos campos quando você vai de um meio para o outro. Certo? Como é que eles se emendam, né? Se emendam continuamente, tem alguma descontinuidade, certo? E assim por diante, né? Deixa eu estar aqui. Aqui está a ilustração, né, do efeito que a gente falou agora há pouco, tá certo? O fluxo num cilindro grande mesmo, precisa ser pequeno, né, vai ser a carga livre envolvida. Né? Bom, nós temos as equações diferenciais e temos as fórmulas integrais. Né? Fluxo elétrico igual a carga envolvida. E campo elétrico em circulação zero. Né?
Então, o que ele vai fazer? Bom, a gente quer saber o que acontece quando você tem dois meios. Meio 1 e 2. E digamos que você tenha resolvido mais ou menos a solução geral de uma equação diferencial para o campo E e D. Você tem a solução do lado 2, é 2 e D2, tá? E do lado 1 você tem a solução geral, que você, quando você fala de solução geral, são soluções que têm constantes arbitrárias, né? E para levantar essas constantes, tem que saber como conectar esses campos aqui na interface. Bom, a gente vai definir o unitário, o versor unitário N, sempre como sendo o que vai de 1 para 2. Quem quer que seja 1 e 2 que vocês definiram, certo? Como nós temos duas equações integrais, né? Nós temos, então, duas condições de contorno. Uma para D e uma para o campo elétrico. A de D tem que sair dessa equação. O que a gente quer saber é bem na interface, bem na vizinhança da interface, né? No limite que a coordenada chega na superfície, o que eu posso dizer sobre os vetores que aparecem nas equações? Primeiro, o que a gente pode dizer sobre o vetor D que aparece nessas equações na interface? Bom, então a gente olha aqui, a gente vai fazer uma superfície gaussiana. Imagine um cilindrozinho, tá certo? De área diferencial, chamada de delta sigma, e uma altura bem pequena, certo? H. Bom, a normal aqui é N, né? E isso aqui, embaixo, é menos N, no caso. Então, do lado 2, o vetor vale D2, do lado 1 vale D1, né? O que eu vou fazer? Eu vou calcular o fluxo para fora da região limitada pelo cilindro. Então, no limite em que essa altura vai para zero. Daí, quando isso acontecer, eu vou ter a contribuição de D nessa tampa, a contribuição de D nessa tampa, contribuição lateral vai ser proporcional à área, mas vamos ver como é que fica. Então, ó, limite de quando H tende a zero, né, na integral de superfície de DDS, DD sigma, né? Vai dar o quê? Bom, contribuição do lado 2 é D do lado 2 projetado na direção normal, delta sigma. Está aqui. Aliás, limite, né? Limite de quando H tende a zero, vai ter uma contribuição na parte de cima, que é D2 normal. A integral dá praticamente, porque como essa área diferencial já dá vezes a área mesmo, né? A contribuição da parte de baixo é D projetado no sentido de menos N, fica menos. E mais uma contribuição lateral, que é proporcional à área lateral. A área é proporcional a H. Então, mais um coeficiente qualquer, que não importa o valor, tá certo? Vou botar assim um K vezes H. O resultado dessa contribuição lateral é alguma coisa vezes H. Né? É esse membro aqui, né, da lei de Gauss. Então, no limite, tá certo? Isso aqui vai para zero, né? Sobra só esse termo, vai ficar... Então, isso aqui vai dar, no limite, vai dar delta sigma, que não depende de H, né? Delta sigma, N escalar, D2 menos D1. Tá? Bom, no segundo membro, o que acontece? Bom, no processo limite, quando H tende a zero, isso aqui sempre dá o quê? A carga livre envolvida, né? Fluxo elétrico é a carga envolvida. Se houver carga de superfície, no limite, isso aqui vai dar densidade de carga superficial, delta sigma. Se houver, se não houver, dá zero. Tá? Então, havendo carga livre de superfície, o limite de quando H tende a zero da carga envolvida, o volume dá zero, mas tem uma carga de superfície. Então, tem a contribuição carga envolvida que dá aquilo ali. Então, isso aqui vai dar ρS delta sigma, né? E você tem, então, essa primeira condição de contorno, né?
Condição 1, N normal é igual a ρS. Certo? Então, se houver uma carga de superfície com densidade ρS, existe, isso aqui na verdade é D2 normal, né? Menos D1 normal, na interface, igual a ρS. Então, existe uma descontinuidade na componente normal de D. Né? A gente tem uma figurinha aqui para mostrar. Vou mostrar aqui embaixo, fica mais fácil. Famoso esse negócio aí. Ah, onde é no fim? O que acontece é isso, né? Se você tem... Imagine que você faça um gráfico da componente normal de D versus a coordenada normal interface, né? Suponha que D normal esteja variando, de repente, quando você passa pela interface, se a densidade superficial for positiva, tem D2 menos D1 igual a ρS, né? Você tem um salto positivo aqui, certo? Você vai de um valor, de repente salta para outro, continua com a função contínua D, né? Se o resto for negativo, você tem um salto para baixo, certo? Da componente normal. Né? E se não houver carga de superfície, essas funções se emendam de forma contínua, né? Do lado 1, D normal, de repente, é o mesmo valor de D normal no lado 2, né? Então, é isso que quer dizer, essa descontinuidade, certo? Em que situações pode ocorrer essa existência de carga de superfície? Né? Uma possibilidade, onde é que ocorre o ρS, né? Cargas livres de superfície. Bom, se você tem um condutor, você carrega ele, né? Fica um potencial de V volts. A gente vai adiantar alguma coisa aqui, né? Daí você depois tira essa aplicação do potencial, então ele fica carregado, certo? A carga no condutor fica aonde? Se você jogar carga no condutor, como ele conduz, esses cargas tendem a se afastar uma das outras. Tá? Então, o excesso de carga no condutor vai para onde? Para a superfície. Toda a carga vai, digamos, que seja um elétron, né? Você vai ter aí, você injetou um excesso de carga negativa, você fica com as cargas na superfície. Né? Se você for calcular o vetor, quem é o campo elétrico dentro de um condutor? Ora, se eu for aplicar a lei de Gauss em cada volume diferencial dentro do condutor, certo? O fluxo está sempre zero. Em qualquer ponto. Se ele fosse zero em alguns lugares, tudo bem, mas ele é zero sempre, certo? Por que ele é zero? Bom, porque o campo dá zero aqui dentro, certo? Por quê? Não pode ter uma linha de campo chegando aqui, vindo de onde, certo? De uma carga negativa? Não pode. Só se eu tivesse carga positiva aqui e negativa, daí posso ter uma linha por dentro aqui, mas não é o caso. O excesso de carga, todas têm o mesmo sinal, certo? Então não pode ter linha de campo entrando aqui dentro, porque não tem onde ela terminar, certo? Ou saindo de dentro, não tem onde ela começar. Né? Então, no interior do condutor, o campo é nulo. Então, uma possibilidade de haver carga de superfície é quando você carrega um condutor. A carga vai para a superfície. E como é que fica, então, a questão da condição do contorno? Né? Aqui é o meio 2, aqui é o meio 1. Só que dentro, D1 vale quanto? Zero. Não tem campo, não tem atividade elétrica, não tem nada. Certo? Então, fora o campo é diferente de zero. Então, quer dizer que D2
menos D1 projetado na direção normal, né? D2 menos 0 igual a ρS. Então, quer dizer que D2 normal, que eu vou chamar de D normal, ou seja, na vizinhança de um condutor, é a densidade de carga superficial. Tá? Então, você quer saber quem é a carga superficial? Veja quem é a projeção de D normal. Dá exatamente, localmente, o ρS. Né? D2, D normal, né? É igual a ρS. É assim que aparece carga de superfície, carga livre no condutor. Uma outra possibilidade é uma situação mais fictícia, uma superfície de espessura zero. Né? Não tem condutor. Aqui dentro é vácuo, aqui é vácuo. Uma lâmina de carga fictícia, ρS. Né? Aí, dependendo dessa função, não sei como é que ela é, se ela muda de sinal ou não, pode ser que tenha campo aqui dentro. Pode ser. Pode ser que o ρS mude de sinal, tá certo? Você tem cargas separadas aqui, mais depois tem menos aqui na superfície. Aí eu posso ter linha de campo saindo de um ponto e chegando no outro, por exemplo. Né? Eu posso ter campo. Então, quando isso acontece, aí, de fato, você vai ter... É um exemplo, né, fornecido. Ó, aqui é vácuo, mas tem uma superfície de carga. Daí eu tenho D2 normal menos D1 normal igual a ρS. Certo? Em que situações não há superfície de carga, não tem ρS? Em situações em que você tem dois isolantes em contato. Né? Isolante. Meio 1 é isolante, meio 2 é isolante. Não tem como você jogar carga aqui nesse sistema, carga livre. Né? Certo? Ar e plástico, né? Ar e água. Tá? Não tem como você jogar carga livre, você tem carga ligada, mas ela não aparece na condição de contorno para D. Né? Então, nesse caso, D2 normal igual a D1 normal, ou seja, o D normal é contínuo. Só se eu pegasse aqui e jogasse um condutor na interface, tá certo? E aplicasse por uma bateria, carregasse esse condutor e fizesse um sanduíche. Pega uma papel de alumínio, daí pega um plástico por cima, pega outro plástico por baixo, faz um sanduíche. Daí você tem uma superfície de carga, mas aí você tem que saber, né? E, propositalmente tem uma superfície de carga lá. Geralmente não é o caso. Tem dois materiais isolantes em contato e quer saber como é que faz a transição. Então você tem essa situação. Então são as situações típicas que podem aparecer, certo? Tá? É bom entender bem claramente a diferença de carga livre e carga ligada. A partir de agora, com essa formulação, ele não fala mais em carga ligada, certo? A gente usa isso só para exemplificar. Eu vou fazer alguns exemplos depois, certo? Com carga ligada, para mostrar realmente a interpretação física. Mas quando lida com as equações de Maxwell depois, é só carga livre que aparece, porque são cargas livres que tem controle. São as cargas que tem controle no circuito. Né? Você carrega um capacitor com a carga Q, você aplica o diferente potencial V, sabendo a capacitância, você sabe quanta carga foi. Né? Então você tem um controle, você manipula essas coisas. Carga ligada não. Reage à aplicação de um campo, você não sabe, tem que ver direito a propriedade do material para saber como é que se redistribuiu as separações de carga para saber. Ele não fica lidando com isso o tempo todo, ele lida com cargas livres, certo? Por isso que é importante entender a diferença. Tá? Bom, derivamos uma condição de contorno, tem a segunda condição de contorno agora. Tá? Meios 1 e 2. E aí, a condição que nós temos é a circulação de E zero, né? Qualquer que seja C, mais uma vez pegamos um caminho bem pequeno, né? Por enquanto eu vou usar esse vetorzinho versor tangente, mas ele não vai aparecer na equação final. Eu vou botar ele aqui só. T. Então, esse é um caminho fechado, né? E é nesse contexto que a gente vai fazer esse processo. Essa altura é pequena, mais uma vez querendo calcular isso no limite em H pequeno. Esse comprimento é bem pequeno também, só para a gente não precisar integrar, né? A gente vai ter só, como se estivesse num ponto só, multiplica as coisas, as integrações por ΔL. Certo?
Então, calculando a circulação do campo, né? Lembrando, aqui tem um campo E1, aqui tem um campo E2, que varia no espaço, e na interface cada um tem o seu valor. Então, vamos lá. Contribuição, vai ter a contribuição na parte de baixo, limite de quando H tende a zero, de projeção de E na direção T, né? É um tangencial, vezes o comprimento ΔL. A contribuição dessa parte aqui vai ser E1 escalar menos T ΔL, né, porque é para outro sentido, certo? Então, vai dar menos E2T. Mais uma contribuição nesse segmento, mais uma nesse segmento, proporcionais a H, né? Mas, novamente, uma constante aí, chama de K', né? Eu chamo de K outra, eu chamo de K'. K' vezes H, né? Isso dá zero, né? No limite, isso aqui vai embora, fica só a contribuição dos segmentos, ou seja, T escalar é 1, né? Igual a T escalar é 2. Essa é a forma, uma possível forma vetorial, né? Isso quer dizer que é tangencial, é contínuo sempre, né? Não tem descontinuidade nenhuma, né? Componente tangencial de E é contínua, certo? Isso é uma coisa importante, né? Independentemente da natureza dos meios. Se dentro for zero, por exemplo, o campo, do lado de fora, a tangencial tem que ser zero. Tá? Voltando aqui para o condutor, certo? Está aqui, né? Vamos olhar para o condutor, né? Esse é um condutor. Se o campo dentro é zero, quer dizer que a componente tangencial do lado 1 vale zero, aqui nesse ponto. Então, quer dizer que imediatamente do lado de fora, o E tangencial 2 é zero. Ou seja, o campo num condutor é sempre ortogonal à superfície condutora. Ele nunca ele não se inclina, certo? Ou seja, todo condutor é o quê? Equipotencial. Que o gradiente do potencial dá o campo elétrico, né? Todo condutor tem potencial constante. Tá? Se não tivesse, ficava carga rodando por aqui, né? Circulando sob a ação de uma diferente potencial, né? Então, sempre no condutor não tem componente potencial porque o condutor é um equipotencial. Consequência também dessa propriedade, né? Essa condição de contorno tem uma forma mais geral, tá certo? No fundo, quer dizer o seguinte: se eu plotar o E vetor do lado 2, né, e o E vetor do lado 1, certo? Digamos que dê esse resultado aqui, né? E o E vetor do lado 1, eles têm que ser tais que eles têm de ter a mesma componente tangencial. Suponha que do lado 1 o campo está entrando aqui, tá certo? Então, eu tenho que traçar de tal forma que eles tenham a mesma componente tangencial, tá certo? Que a componente tangencial do lado 2, que é E2 projetado na direção tangencial, é igual a E tangencial do lado 1. Então, se esse aqui é E2, se esse aqui é 1, esse, por exemplo, seria uma possibilidade válida, né? Certo? Observe que qualquer que seja a direção tangencial que eu pegar, os dois têm de ter componente tangencial. Então, quer dizer que o vetor de diferença, E2 menos E1, é paralelo a quem? Ao normal. Ou seja, se o vetor de diferença é paralelo ao normal, então a condição do contorno quer dizer isso aqui, N produto vetorial com vetor de diferença dá zero. Essa é a condição do contorno, que garante que os campos tangenciais são contínuos. Tá? Essa é uma forma mais geral que às vezes é útil. Eu só estou colocando aqui, tá certo? Para a gente ver que uma é N escalar D2 menos D1, né?
ρS, e a outra, N vetorial 2 menos 1 igual a 0. Mas lembrando, isso aqui quer dizer, no fundo, que E tangencial é contínuo. Tá? Okay? Então, temos aí as duas condições de contorno, e a gente vai usá-las, né, no próximo capítulo. Outra coisa importante aqui a considerar, assim, eu vou explorar um pouquinho mais aqui, tá certo? Essa condição aqui, para a gente ver, porque a gente vai usar uma alternativa no lugar dela, certo? Você tem aqui meios 1 e 2. Se você tem o potencial do lado 2 vale φ2 e o potencial vale φ1, né? Uma propriedade importante do potencial é que ele é contínuo, né? De 1 para 2, tá certo? Tá? φ1 é igual a φ2, vou chamar isso aqui a superfície de contato, né? Em σc. Potencial só dá um valor em cada ponto de espaço, não dá mais de um, né? Então, se eu calcular pelo lado de cá e pelo lado de lá, tem que dar o mesmo valor. Potencial, vocês estão lembrados, é a integral, né, de densidade de carga. Dá um valor só, aquela integral, não dá mais de um, certo? Senão tinha dois valores diferentes, não é o que acontece. Né? Então, uma condição de contorno importante é que o potencial numa interface é sempre contínuo. Isso aqui é equivalente a essa condição aqui, que o E tangencial 2 é igual a E tangencial 1. Ora, por quê? Porque E tangencial, né, é a diferença de potencial de um ponto em relação a um ponto bem próximo, nessa direção tangente. É isso que a gente quer dizer, né? A diferença de potencial calculada por aqui, pelo lado de cá, é igual à diferença de potencial calculada por aqui. Certo? Né? Delta φ 2 é igual a delta φ 1, porque delta φ 2 dl dá o campo tangencial do lado 2, delta φ 1 dl dá o campo tangencial do lado 1. Ou seja, campo tangencial contínuo quer dizer que as diferenças potenciais são iguais. E isso é garantido por essa condição aqui, potencial contínuo. Se o potencial é contínuo, quer dizer que eu subtrair o potencial calculado daqui menos aqui dá um resultado que é exatamente igual se eu subtrair daqui para cá. Né? Se o potencial for contínuo, dá esse resultado aqui. Então, equivalentemente, no capítulo 3, a gente vai usar muito essa condição aqui, ó, no lugar do campo tangencial. Tá? Potencial é contínuo. É equivalente a isso aqui. Certo? Ok? E a outra, D normal, tem descontinuidade se houver carga de superfície. Tá? Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de dielétricos, né? A gente tem vários tipos de materiais com as mais variadas propriedades, né? Tem algumas propriedades que a gente pode falar de meios materiais, né? Se o meio é homogêneo, tá certo? Se o meio é linear ou não. Homogêneo ou não homogêneo, né? Linear ou não linear. Isotrópico ou anisotrópico, né? Bom, estamos falando de meios isolantes agora, né? Meios, estamos falando das cargas ligadas no meio.
é possível que você tenha um meio que tenha densidade de polos que varie, tá certo? A polarização é variável, né? Então, você pode ter não homogeneidade. Ou a densidade de polos pode ser mais ou menos uniforme, tá certo? As propriedades se mantêm independentemente do ponto no meio, tá? Essencialmente, né? Então, essa característica diz respeito à uniformidade das propriedades, né? Um plástico que tem as mesmas propriedades, né? Ele não muda de densidade, né, ao longo do seu volume, tá certo? Uma outra característica é linearidade ou não linearidade. A pergunta aí, no caso, tá certo, é se... Bom, no caso, deixa eu chamar de... Isso aqui é A, B e C, né? Vamos primeiro falar sobre linearidade e não linearidade, depois de falar um pouco mais sobre o que a gente quer dizer, com mais precisão matemática, quer dizer homogeneidade e não homogeneidade. Bom, a linearidade ou não linearidade tem a ver com de que forma a polarização do material responde a um campo aplicado, né? Você tem um pedaço de material, uma placa, digamos. O que a gente faz? Aplica um campo externo e vê de que forma os centros de carga vão se separar, ou se há dipolos permanentes, eles vão se orientar na direção do campo. Tem materiais que têm dipolos permanentes, que se orientam. Tem outros que não têm dipolos permanentes, que as cargas se separam. Tem vários tipos de materiais. Tá? Então, tudo vai depender de que forma a polarização responde ao campo aplicado. Tá? Se eu retirar o campo, a polarização volta a zero, ou a interação entre dipolos, ou há dipolos permanentes cuja interação interna seja tão forte que ele se mantém no estado de polarização. Cada material tem sua característica, né? Se o meio é linear, quer dizer que a resposta do material é linear, como o nome está dizendo. Aplica um campo, aumenta a polarização. Retira o campo para zero, volta para zero a polarização. Então, materiais lineares, certo? São materiais que, mais ou menos, digamos assim, materiais do tipo átomo de hidrogênio. Você aplica um campo, você tem uma pequena separação entre centro de carga positiva e negativa, certo? Pequena separação. Você separa até o ponto em que a força interna equilibra, e fica lá equilibrado na distância final. Tá? Tem a força interna, né, do núcleo, tá certo? Sobre a nuvem eletrônica, né, e tem a força externa. Então, nesse caso, a separação é proporcional ao campo elétrico. O momento de polo, que é proporcional a D, também é proporcional ao campo elétrico. Polarização, que é a densidade de polos, vai ser mais ou menos proporcional ao campo elétrico. Né? Esse coeficiente de proporcionalidade, né, é chamado a susceptibilidade elétrica do material. Certo? Isso aqui é só para a questão da dimensão, né, física. Certo? Isso aqui é a permissividade do vácuo, por definição. Isso aqui é uma definição, tá, pessoal? O material, quando ele é assim, você pode escrever uma relação linear simples, né, em que aparece aqui o que a gente chama de susceptibilidade elétrica. Né? Susceptibilidade elétrica. Como o nome está dizendo, é quão susceptível é o material à aplicação de um campo. Né? Esse parâmetro é adimensional, não tem dimensão. Por isso que a gente colocou essa opção zero aqui. Ele vira um parâmetro adimensional. Né? Bom, no material linear, né, se ele for isotrópico, ou seja, as propriedades são as mesmas, independentemente da direção do campo aplicado. Se eu aplicar na direção x, eu tenho px igual a isso vezes a x. Se eu botar na direção y, mesmo coeficiente vezes a y. Né? Se aplicar na direção z, tem o mesmo valor vezes a z. Né? Então, o material desse é isotrópico. Nesse caso, essa relação se transforma numa relação vetorial. Né? Isotrópico. Ainda não falei em homogeneidade, tá? Só falando em linearidade e isotropia. Né? Então, se o material for assim, ele vai estar uma relação vetorial.
certo? Ok? E como é que fica, então, a relação constitutiva nesse caso? Né? Bom, D igual a epsilon 0E mais P. P é dado por isso. O que a gente obtém? Isso aqui é chamado de permissividade elétrica do material. Né? Permissividade relativa, que é a razão disso sobre isso, é simplesmente 1 mais Q é geralmente é positivo, né? Então, a permissividade de um material sempre é a relativa maior do que 1. Tá? O vácuo tem permissividade relativa a 1, né? A ele mesmo, né? O material tem permissividade relativa maior do que 1. Então, qual é a consequência do material linear isotrópico? Não só P é linearmente relacionado com E, mas também D. A diferença de D e E é um fatorzinho de escala, como no vácuo. Ele fala assim, ó, vamos inventar um vetor aqui que é proporcional a E, né? Mesma coisa, certo? D e E são réplicas um do outro, em que o fator de escala é a permissividade. Certo? Então, tudo que eu fiz, né, para calcular o campo elétrico, ou seja, se você tiver uma carga, só voltando aqui, se a carga estiver imersa no meio linear isotrópico, epsilon, no caso homogêneo ainda, tá certo? Se não for homogêneo é mais complicado. Mas sendo homogêneo, esse epsilon não depende das coordenadas, né? Então a gente vai ter que o campo elétrico é quem? Q sobre 4π epsilon R2 AR. Né? O campo elétrico, no meio de permissividade epsilon, é mais fraco do que aquele que existiria no vácuo. Que aqui o epsilon seria epsilon 0. Epsilon é maior que epsilon 0, então ele cai, ele é mais fraco. Há um enfraquecimento e a gente vai ver por quê, tá certo? Porque esse enfraquecimento. Mas na prática, tudo que a gente calculou de carga, linha de carga, o que quer que seja, imersa no meio de elétrico, o campo obtido é simplesmente por dar o epsilon 0 pelo epsilon. Então fica simples a análise. Não precisa falar em qual é a carga ligada, não precisa. Basta tirar o epsilon 0 para dar o epsilon no carro. E saber que vai dar aquele enfraquecimento, como a gente está dizendo aqui. Né? O D não muda, certo? O D seria a mesma coisa. Observe que D é Q sobre 4πr2. Porque o D não tem epsilon embaixo, não tem nada, certo? Né? Bom, daí está mais ou menos claro o que é a permissividade elétrica, né? E como ela é conectada, né? Como é que ela apareceu. Bom, daí eu volto agora à discussão de homogeneidade, né? Então, quando você tem divergente de D igual a carga livre, né? Se eu quero calcular, usando essa equação, o campo elétrico, isso aqui daria divergente de epsilon igual a densidade de cargas livres, certo? Tá? E aí que chega o momento que a gente precisa saber, bom, o meio é homogêneo. Se o meio for homogêneo, quer dizer que epsilon não depende das coordenadas. É isso que quer dizer meio homogêneo. Epsilon independe das coordenadas. Se ele independe, ele sai da derivada aqui. Deve ser divergente de E igual a ρ sobre epsilon. Que mostra o enfraquecimento, tá certo? O efeito de enfraquecimento está bem aqui. Ó. Divergente de E no meio de permissividade de epsilon dá um valor, se fosse epsilon 0, dá um valor maior. Né? Então, mas se o meio não for homogêneo, eu não posso tirar isso aqui. Se o meio for não homogêneo, então tem divergente de epsilon E, vai dar o quê? Epsilon divergente de E, mais E escalar gradiente de epsilon. Essa é a equação que você obtém. Mais complicada, tá?
Equação mais complicada, daí você tem que combinar com a outra equação e ver que equação diferencial sai usando o potencial elétrico. Né? Então, eu não posso tirar o epsilon, daí eu teria essa equação aqui, aparece um gradiente de epsilon aqui. Como é que epsilon varia no espaço? Tá? Então, por isso que saber se o meio é homogêneo ou não é importante, para saber se eu posso ou não tirar o epsilon de dentro da equação e calcular as coisas. Né? Então, esse resultado que eu obtive aqui foi podendo tirar o epsilon de dentro do divergente, esse do campo elétrico aqui. Né? Se o meio fosse não homogêneo, a equação é mais complicada e não seria tão simples calcular, mesmo no campo multiforme. Tá certo? Não seria tão trivial calcular. Teria que ver direitinho como é que o epsilon varia e calcular, porque é como se tivesse carga ligada, espalhada, tá certo? Dando contribuição para o campo. Tem que calcular direito. Tá? Saber como é que é essa variação. Tá? Okay? Então, a gente falou linearidade, né? A gente falou um pouquinho sobre isotropia e sobre não homogeneidade e homogeneidade. Bom, tem também, certo? A questão de isotropia. Tem materiais... Eu vou voltar um pouquinho à linearidade também, tá certo? Tem materiais que têm eixos cristalográficos, que se você aplicar o campo numa direção, tá certo? Aqui está um sistema de eixo inclinado, né? São eixos naturais desse cristal aqui da sílica. Sílica, quartzo, é formado por cristais de SiO4, né? Mas dá uma fórmula final SiO2. É um exemplo, existem vários cristais, né? Que se você aplicar o campo numa direção, não é o mesmo campo da outra direção. Né? Aliás, a resposta não é a mesma, em direções diferentes. Então, a relação que você obtém é que P na direção X, né, depende não apenas do E na direção X, mas depende das aplicações do campo em outras direções. Eu posso, por exemplo, aplicar um campo na direção Y e induzir alguma coisa, alguma polarização na direção X. Posso, por exemplo, apertar, como se fosse uma borracha. Você aperta aqui, ele chega para cá, né? É isso? Você aperta, ela chega para o outro lado. Eu posso induzir um efeito de separação de carga numa outra direção se eu aplicar um campo numa direção. Então, posso ter essa possibilidade. Então, no meio anisotrópico linear, certo? Se for não linear, é mais complicado ainda, né? A relação entre o P obtido e os campos é linear, só que o P numa direção depende do campo nas outras direções. Então, esse aqui é um coeficiente, né? Qi de xx, certo? Aqui daqui de xy e um Qi de xz. Tá? É x, y, z. Mesma coisa para as outras direções, eu teria relações parecidas, né? YX, YY, né? Então, em princípio, 9 coeficientes. Pode-se mostrar que essa matriz resultante é simétrica, tá certo? Para meios não dissipativos, digamos assim. Né? Ok? Então, o que nós temos? Uma relação matricial. Então, se você, o que nós temos aqui é uma matriz coluna P, epsilon 0, uma matriz 3x3, que é uma matriz susceptibilidade, que é, né, vezes E. Tá? Então, esse é um meio anisotrópico linear, né? Você tem uma linearidade aqui, certo? Se você duplicar o campo numa direção, né, o efeito nessa direção duplica, tá certo? Tá? E qual é a consequência? Bom, e como é que fica o D? Bom, o D agora vai ser uma relação também matricial com o campo aplicado, né? Certo? Da cor de volta, cor defaults. Bom, se D é igual a epsilon 0 é mais P, né? A relação matricial equivalente seria D matriz coluna igual a epsilon 0 é
matriz coluna, mais P. Isso aqui vai dar o quê? ε0 é mais ε0, que é vezes né? E eu posso fatorar aqui botando a matriz de identidade 3×3 aqui, tá certo? Posso fazer isso aqui, né, para ele poder fazer a álgebra. E você tem então a relação final, né? Identidade é 1, né? Em escalada 1 mais que, né? Que é identidade mais 3×3, né? Vezes Isso aqui nos dá a matriz, ou tensor, como é chamado, permissividade elétrica. Né? Mesma relação. No caso escalar é ε0 1 mais que né? No caso matricial é matriz igual a identidade mais que certo? Identidade mais que né? Essa é uma relação que a gente obtém no caso de um meio anisotópico linear, né? Só voltando um pouquinho agora para a questão de não linearidade, deixa eu ver se está aqui atrás. Aqui. Em meios não lineares, ocorre o efeito esterese, né? Certo? É aquilo que a gente comentou brevemente em aulas anteriores, né? Você tem uma placa de um material, tá certo? Vem com campo externo, aplica um campo elétrico. Materiais não lineares geralmente têm dipolos permanentes já, certo? Que podem estar, digamos, orientados aleatoriamente. Você aplicou o campo, orientou todos eles, né? Daí você, quando retira o campo, essa orientação permanece mais ou menos inalterada devido às interações internas, né? Como eu falei antes, né? Como o material adquire um estado permanente, é a minimização de energia de um grupo de dipolos que interage sobre a ação daquela energia, que interage de acordo com aquela forma de energia de acoplamento que a gente derivou, né? Então, se você tem um grupo muito grande, é difícil calcular qual é a configuração de mínima energia, né? Mas, em geral, muitas das situações ocorrem com esse estado aqui, todo mundo alinhado, né? Minimização de energia, todo mundo alinhado, ou seja, tirou o campo, eles tendem a reduzir um pouco, mas mantêm-se alinhados, né? Então, se você fizer observar a curva de polarização de um dielétrico desse tipo, o que acontece? Inicialmente, você tem um estado inicial, né? Em que você não tem polarização, porque há esse efeito aleatório de orientação, aplica um campo, orienta, tá certo? Porque observe, o campo, o que ele faz? Ele orienta e separa a carga, né? O efeito de orientação dá um efeito muito mais forte do que o efeito de separação de carga, certo? Então, quando todo mundo alinha, né, o efeito adicional que vai ter agora é só de separação de carga, que é muito pequeno. Ele satura. Satura, ou seja, a polarização satura mais ou menos o valor máximo, que não tem mais como aumentar muito a polarização, certo? Então, você adquire esse valor final, né, mais ou menos, né, aumentando, só quebrando o material, né, ele vai ficar mais ou menos assim. Quando você retira o campo, o que acontece? Você tem a polarização residual, que é aquilo que eu falei. Retirou, ficou permanentemente polarizado. Para reverter, você tem que mudar o sinal do campo até tirar esse estado de polarização. Você pode zerar, tá certo? Mas não é mais um campo nulo, é um campo agora não nulo. E, novamente, você pode saturar, e se você fizer isso, você vai ter um laço de esterese desse tipo, certo? O que é esterese? É o fato de, dado o campo é zero, você não saber qual é o valor da polarização. São 3 possibilidades. Você não sabe como é que esse material se polarizou, então você não sabe qual é o valor. Só se você souber a história. Quanto era a polarização antes? Eu vim por onde? Vim por aqui, eu vim por aqui. Certo? Se eu souber a história, eu sei qual é o valor da polarização. Se eu não souber, dado não sei quem é P. Agora, quanto menor a esterese, certo? Quanto mais fininho esse negócio, a incerteza é menor, né? Certo? Isso aqui está meio exagerado, né? Deixa eu botar ele meio inclinado assim, certo? Quanto menor essa incerteza, né? Isso aqui, você pode dizer, bom, P ele é um valor com incerteza ΔP. Você pode dizer isso, mais ou menos. Quanto menor esse ΔP, melhor para você ter certeza do valor da polarização final. Então, materiais nessa categoria são os materiais chamados ferroelétricos, né? Certo? Okay.
Eu vou só terminar essa aula agora com alguns exemplos, né, de cálculo de campos endielétricos, tá certo? Fazer alguns exemplos, né, mostrando como é que a gente formalmente resolve problemas envolvendo, né, mais de um dielétrico, certo? Ou um dielétrico, né? Começando com situações mais simples. Exemplo 1. Esfera de carga com camada dielétrica. Suponho que eu tenho aqui, certo? Suponho que eu tenho aqui uma esfera, né? Digamos que eu tenho aqui uma... Deixa eu ver, aqui não está assim nada. Ah, não. Isso aqui é um material isolante. Isso aqui é um material, digamos, um condutor maciço, né? Para ficar mais simples, certo? Esferas, né? Duas regiões esféricas. Primeiro tem um raio Então, aqui você tem, mais ou menos aqui, né? Raio dessa esfera condutora é A. Raio externo do dielétrico é B. O dielétrico vai de A até B, né? Aqui é vácuo. Aqui é um dielétrico. Né? Isso porque eu carrego a esfera condutora, certo? Eu vim com uma fonte externa, de uma bateria, carreguei. Ela tem uma carga Q distribuída na superfície com densidade de cargas livres ρS. Né? Nós já falamos, né? O campo dentro de um condutor, certo, é zero, né? Então não vai ter campo aqui dentro. Então pergunta, quem é o campo no dielétrico e quem é o campo no vácuo? Né? Então esse é um problema, né? Que mesmo... Desculpe, esse aqui é Epsilon, né? Errado aqui. Quem é o campo no dielétrico de permissividade de Epsilon? Eita, gota. Não posso apagar mais, deixa eu ver se eu posso desfazer, talvez. Aqui. Epsilon, Epsilon zero, e aqui, densidade ρS, né? Quem é o campo aqui, quem é o campo aqui, certo? Esse problema é um problema de alta simetria, certo? Então a lei de Gauss funciona. Então eu posso pegar uma superfície gaussiana de raio, digamos um raio R, aqui dentro, né, entre A e B, ou uma superfície de raio R maior do que B, né? Bom, se eu usar esse primeiro caso aqui,
chamar a região 1, certo? Isso aqui é a região 2. Então, se eu calcular o fluxo elétrico de D, vai dar quanto? Carga livre envolvida. A integral de superfície, ρS é constante, 4πa2 vezes ρS. Né? Então, se eu calcular do lado de dentro, chamar de D1. Né? Ora, D1 só depende de R, tá certo? E é radial, nós já sabemos disso por simetria. Então, isso aqui vai dar D1 radial, 4πr2, igual a 4πa2, ρS. D1 radial vale ρS A2 sobre R2. Na região entre A e B, vale isso, né? Se eu calculasse na região 2, daria quanto? D2 radial, 4πr2 é igual a carga livre envolvida, certo? Né? Com a carga livre envolvida, a mesma, ρS vezes 4π A2. Resultado, D2 radial é ρS A2 sobre R2. Mesma expressão matemática. Regida, ou seja, o campo do lado do meio 2 é regido pela mesma forma do campo do meio 1. Em particular, bom, quem é o D normal na superfície R igual a A? Aliás, R igual a B, né? Que é a interface de elétrico ar, né? Vácuo, certo? Então, D1 radial e D2 radiais são iguais, certo? Em R igual a B, né? D2R é igual a D1R. D normal é contínuo, porque você tem dois isolantes em contato, certo? Por outro lado, quem é o D radial aqui nessa superfície? Bom, D radial vai ser a densidade, só botar R igual aqui, né? Densidade superficial de carga, né? E do lado de dentro dá zero, ou seja, D1 radial menos DI, né? Dá ρS, porque DI é o campo dentro do condutor que dá zero, certo? E a gente já tinha falado antes, né? Na vizinhança do condutor, D normal é a densidade de carga superficial, livre, tá? Com o de elétrico ou sem de elétrico, você pode fazer o que quiser, mesmo resultado. O ρS, o D, mais ou menos vê só a densidade de carga livre. Tá? Mas, e como é que seria o campo elétrico? Bom, o campo elétrico simplesmente é região 1, D igual a εE, né? Então, E1 vai ser E1 radial só, né? Basta só componente radial. E1 radial vai ser ρS A2 sobre εR2. Né? E no meio 2, D2 vale ε0 é 2. Então, E2 radial vale, mesma forma, só muda a permissividade. Tá? Ou seja, você calcula pela lei de Gauss, depois calcula o campo elétrico. Porque pela lei de Gauss você não se preocupa muito com as permissividades envolvidas, né? Se eu tivesse vários dielétricos envolvidos, em contato aqui, tá certo? ε1, ε2, ε3, εN, o D vai ser a mesma fórmula, só que vai mudar o campo elétrico. Vai ter os fatores de epsilon embaixo do denominador em todos os lugares, tá? Ok? A gente vai parar por aqui, já tem aula de Lucas. E a gente vai ter uma videoaula com exemplos de cálculo usando cargas ligadas para mostrar um pouco mais essa conceituação, certo? Na videoaula do dia 7, né? Então, a videoaula do dia 7 é mais aplicação, tá certo? Exercícios, etc, né? Ok?